RCP Notícias. 7 da manhã em Cabo Verde, tempo para o primeiro jornal na abertura com os principais destaques. O Presidente da República propõe o ensino de cidadania ambiental a partir do pré-escolar. O Secretário-Geral das Nações Unidas apela a um compromisso para a aprovação de um tratado global muito mais ambicioso contra a poluição plástica já em agosto. A Fundação Maio Biodiversidade vai enviar amostras de algas recolhidas no litoral da zona norte da Ilha do Maio para análise na UNICEF ou na UTA. O biólogo Jairson da Veiga diz que a maré vermelha é um fenómeno frequente, mas tem sido cada vez mais intenso. O presidente da Câmara Municipal da Brava acolhe com satisfação a resolução do Conselho de Ministros que aprova medidas de apoio para a reabilitação do centro comercial e também medidas que se destinam às famílias afetadas pelo incêndio de 26 de março. Presidência na diáspora em Portugal prossegue hoje em Lisboa e começa com um encontro com a direção da Associação Cabo-Verdiana, liderada por Dulcinea Sousa. Estes e outros assuntos já de seguida em desenvolvimento. Primeiro jornal, edição e apresentação do Júlio Vera Cruz Martins, com a técnica de Martim Fernandes e Gary Almeida. Bom dia. O presidente norte-americano Donald Trump proíbe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de uma dúzia de países, entre eles um lusófono, um membro da CPLP, a Guiné Equatorial. Estão na lista também o Haiti, Eritreia, Irão, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Outros 7 vão ter restrições: os casos de Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. Donald Trump, a medida tomada ontem vai entrar em vigor na próxima segunda-feira, mas já desde hoje. Donald Trump proibiu a entrada de estudantes estrangeiros que demandem o ensino na Universidade de Harvard. O ensino da cidadania ambiental a partir do pré-escolar deve ser reforçado. O apelo vem do Presidente da República numa mensagem alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje com o tema Combater a Poluição Plástica. Para despertar desde cedo consciência ecológica e responsabilidade individual na geração mais jovem, para eles terem sucesso na onde que nossa geração e que a geração mais antiga falha para nos preservar melhor nosso ambiente, nosso mundo, nossa casa. Se não está conseguir, de facto, muda nossa forma de produzir, de consumir e de viver. Não colabora no combate à poluição de plástico. O combate à poluição plástica é um desafio sistemático e permanente e nem se resume à limpeza de praias ou à gestão do lixo. Mais importante, alerta José Maria Neves, é preciso mudar a forma como produzimos, consumimos e mesmo como vivemos. Implementação de políticas públicas é fundamental para não conseguir combater esse mal, mas só não tem resultado se todo mundo colabora. Cidadão, instituição pública e privada, organização não governamental, igreja, agentes de cultura, de desporto e tudo sociedade. Desde 18 de maio de 2025, que passa a estar proibido importação, venda e utilização de plástico descartável na Cabo Verde. Criação de lei é um passo importante, mas se cada um de nós que faz nossa parte, lei que não tem nenhum efeito. É nossa responsabilidade coletiva
protege nosso país, nosso mar e nossa biodiversidade. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado há 52 anos depois de instituído pelas Nações Unidas. A efeméride recorda a Conferência de Estocolmo, na Suécia, realizada em 1972 com o tema O Ambiente Humano. O secretário-geral das Nações Unidas pede que o combate à poluição plástica deve ser acelerado e ir mais longe. António Guterres apela a um compromisso dos países para a aprovação de um novo tratado global muito mais ambicioso contra a poluição, na reunião programada para agosto que vem. We need an ambitious, credible and just agreement this year, one that covers the life cycle of plastic. Precisamos de um acordo ambicioso, confiável e justo ainda este ano, que abrange o ciclo de vida do plástico através da abordagem das economias circulares, que responde às necessidades das comunidades em alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável e, sobretudo, um tratado com aplicação rápida. Na mensagem difundida hoje de manhã, o secretário-geral da ONU lembra que metade das mais de 400 milhões de toneladas de plástico produzidas anualmente pelo globo é projetada para ser usada apenas uma vez. A humanidade esgota os recursos disponíveis para este ano já no próximo dia 24. É um cálculo, isto é, uma semana antes da data do ano passado, 1 de agosto. São cálculos da Organização Internacional Global Footprint Network. Nos cálculos da Organização Internacional de Sustentabilidade, pioneira da pegada ecológica, que fez a divulgação hoje de manhã, isso significa, como já disse, que no dia 24 a humanidade terá esgotado todo o orçamento anual de recursos e serviços ecológicos da natureza nas contas da organização, que tiveram em conta uma revisão de dados. No comunicado divulgado hoje de manhã, a organização afirma que a humanidade está a utilizar a natureza 80% mais rapidamente do que os ecossistemas da Terra se podem regenerar, o que significa que a ultrapassagem é equivalente à utilização de 1,8 terras. A Fundação Maio Biodiversidade vai enviar amostras de algas recolhidas no litoral da zona norte da Ilha do Maio para análise na UNICV ou na UTA. O biólogo Jairson da Veiga esclarece que a maré vermelha é um fenómeno frequente anualmente, mas tem sido cada vez mais intenso. De momento, todo o cuidado é pouco devido à eventual presença de toxinas, e é o que explica o alerta da Fundação Maio Diversidade, publicado nas redes sociais. Na verdade, que as algas, aquele boom de malha vermelha, nada mais nada menos do que está chamado um processo de eutrofização. Na verdade, tem uma água de mar que é rica em nutrientes, então as algas acabam para aumentar aquela concentração, né, na água. Pode ser tanto macroalgas que não está hoje a olho nu, pode ser também que as algas mais pequenotas que nunca está hoje a olho nu, que são microscópios. Esse pode sim causar esse processo, e alguns desses podem ter alguma toxina. Não necessariamente tudo maré vermelha, mas alguns podem ter, e então pode trazer alguns prejuízos para a saúde humana. Se algumas pessoas fazem algum processo de natação ou entrar naquela água, pode ter alguns problemas de irritação de pele, olhos, até náuseas, entre outros problemas, dependendo da toxicidade das algas. E é que até afeta a pesca? Assim como a saúde humana, mas também está afeta de fato a vida subaquática. Então, não é nascido que está prolifera. Se botânicas, sobretudo que as algas de caráter tóxico, aquela toxina acaba para causar mortalidade a alguns peixes, assim também como está afeta também a alguns mariscos. Então, no dia evita pesca naquela área e, sobretudo, consume também os frutos do mar daquela área onde tem que a proliferação de algas e microalgas. Em alusão ao Dia Mundial do Ambiente, Jairson da Veiga reconhece que muito tem sido feito em Cabo Verde. O balanço é altamente positivo, apesar de lacunas. Por exemplo, tem um número considerável de áreas protegidas, mas a gestão ainda é muito fraca. Está concentra ainda basicamente com gestão feita para Estado, né, para o Ministério da Cultura e Ambiente, mas ainda é uma gestão muito deficitária e que acaba para
tem aquele impacto que realmente a áreas protegidas deve ter, sobretudo na vida de pessoas. Então, tem várias áreas protegidas que nem sequer têm ainda um documento, plano de gestão. Não tem vários que já têm um plano de gestão, mas que está desatualizado. Tem vários desafios nesses aspectos e, sobretudo, também desafios a nível financeiro, né? Também para suportar aqueles trabalhos de conservação e preservação. Então, fundos ainda para esse tipo de trabalho de preservação e gestão de áreas protegidas, né, de espécies, ainda é limitado. Por isso que não tem vários. O ONG está sempre também a procurar recursos lá fora para contribuir para a conservação ali dentro. Mas com um mestrado em Biodiversidade de Pesca e Conservação Marinha, Jason da Veiga sugere que a modalidade de cogestão com o envolvimento das comunidades pode ser uma boa opção. O Dia Mundial do Ambiente é assinalado em vários municípios do país, é o caso de Santa Cruz, mas também em Santa Catarina. A população já entende que a questão ambiental toca a todos. A observação vem do membro do Conselho Executivo da Haddad, Aristides Reis. Hoje a Haddad vai estar no Liceu Amílcar Cabral, na cidade de Assumada, e entre palestra e plantação de árvores entrega um prémio à melhor aluna. Jornalista Angélica Vaz. A palestra sobre o meio ambiente, seguida de uma ação de plantação de árvores, segundo diz Aristides Reis, membro do Conselho Diretivo da Associação para a Defesa e Desenvolvimento do Ambiente, Haddad, pretende sensibilizar os jovens para a preservação ambiental, promover práticas sustentáveis e reconhecer o mérito estudantil como parte do desenvolvimento de uma cidadania ativa e consciente. Nessas comemorações, há sempre uma reflexão sobre as principais questões que afetam o setor do ambiente. Nós temos a questão de poluição, nós temos a questão de alterações climáticas, temos a questão do desmatamento, temos a questão de incêndios florestais. É o dia para nós refletirmos sobre essas questões todas, para ver o que é que sai daqui em termos de sensibilização para as questões ambientais. Vamos ter também entrega de um prémio para, neste caso, a melhor aluna do Liceu Amílcar Cabral. Ao celebrar mais um Dia Mundial do Ambiente, Aristides Reis destaca os desafios que persistem no país relativamente à proteção do meio ambiente. O desafio da eliminação ou diminuição da utilização do plástico é um desafio. Todos nós estamos a lutar. A questão de recolha, tratamento do lixo, desde a recolha seletiva, que ainda não chegamos lá, mas é um desafio. Reciclagem do lixo. A questão de poluição marinha, a limpeza dos oceanos, das encostas. Nós temos vários desafios no nosso ponto de vista. Só que, paulatinamente, vamos andando e vamos tentar atingi-los parcialmente. O membro da Haddad realça que para ultrapassar esses desafios, o engajamento de todos é crucial. Reconhece, no entanto, a mudança positiva no comportamento das pessoas em relação às questões ambientais. Em termos de consciencialização, pensamos que a população, de uma maneira geral, já começou a perceber que questões ambientais nos toca a todos, não? Desde o lixo, a questão da reutilização do plástico. Mesmo o governo também já despertou para esta questão, criando leis que normalizam a utilização, importação e utilização de plástico. E já vimos também, mesmo nos bairros, o problema de lixo ainda é um problema, mas começa-se a ter uma outra postura em relação à utilização dos contentores. Então, eu acho que estamos no bom caminho. Sob o lema Combater a Poluição por Plástico, a comemoração do Dia Mundial do Ambiente é um momento decisivo para a conservação do ambiente global e libertar o planeta da poluição por plástico. O fim da poluição plástica global é o tema de uma conversa aberta com alunos promovida pela Associação para a Promoção do Património Educacional em parceria com a Câmara Municipal da Praia. O Espaço Verde do Liceu Domingos Ramos é o palco da conversa, como nos conta a Ilson Martins. No momento em que o mundo enfrenta efeitos das mudanças climáticas, a Associação para a Promoção e Património Educacional de Cabo Verde e o Museu da Educação pretendem estimular debates e reflexões com as crianças, incentivando-as a proteger e preservar o meio ambiente, conforme explica a presidente da Associação, Clara Marques. E, sobretudo, também vamos falar um pouco aos alunos sobre o tema que foi proposto este ano, que é combater a poluição por plástico. Como sabem, ainda recentemente foi
feito uma lei em dezembro, em Cabo Verde, sobre a questão de plástico e, sobretudo, do uso único, porque também, ultimamente, em 18 de maio, se não me engano, houve já uma lei que também proíbe a importação de plástico de uso único para termos algum plástico a nível de plástico reciclado, não é? Que poderá ser utilizado várias vezes, e falar-vos um pouco de também não usarmos, reduzir esse plástico. Clara Marques defende alternativas ao uso do plástico, um dos principais responsáveis pela poluição ambiental. E falar um pouco também sobre o uso, não é, de panos, de outras sacolas, diferentes de ser do plástico, como sabe, é um daqueles elementos que mais contribui para que o ambiente não seja tão saudável como nós gostaríamos. Daí que fazer essa tarefa com os alunos é fundamental, porque nós sabemos que é de pequenino que se torce o pepino. Incutir-los a ter alguma consciência, não é, cívica perante o ambiente, sobretudo na parte de cuidar mais das árvores, plantar árvores e também na parte do saneamento, ter um espaço saudável nas escolas, né, em casa, nas comunidades, e continuar a falar com os pais, debater essa questão climática. Neste momento é fundamental que saibamos algo relativamente à mudança climática. A conversa aberta com os alunos acontece no Espaço Verde, localizado atrás do Liceu Domingos Ramos. Ao final do evento será feita a plantação de 5 árvores, simbolizando os 50 anos da independência nacional. Uma resolução do Conselho de Ministros aprova medidas de apoio para a reabilitação do centro comercial de Nova Sintra, Ilha Brava, na sequência do incêndio ocorrido a 26 de março passado. A resolução entra em vigor hoje e destina 1.350 contos às famílias afetadas, num total de 13, nominalmente referidas e no boletim oficial, e 6.000 contos para a reabilitação do centro comercial, que fica a cargo a reabilitação a cargo da Infraestruturas de Cabo Verde. As medidas do Governo respondem às expectativas do Presidente da Câmara Municipal. Para já devo aproveitar esta oportunidade para enaltecer a atitude do Governo desde o primeiro momento, desde a altura em que o incêndio se deflagrou. Os primeiros contactos deram-nos a indicação de quanto o Governo estaria disponível para que o mercado fosse reconstruído. Este valor é um valor que efetivamente permite-nos a reconstrução do mercado, e ainda vamos poder ter a outra parte, que é 1.350.000 escuros, para de forma equitativa distribuir às famílias afetadas. É preciso dizer aqui que nós já tínhamos também mobilizado uma parte junto aos nossos imigrantes nos Estados Unidos da América. Portanto, juntando as coisas, acabaremos por dar satisfação, ainda que com um atraso que pode, claro está, afetar as famílias também durante este tempo todo, mas devo dizer que sim, que conseguiremos reconstruir o mercado. Amândio Brito assegura que a reabilitação do centro comercial significa, neste caso, a sua modernização e a recauchutagem de todo o edifício. Desde 2016, em que o centro foi construído, nenhuma manutenção foi feita. É para dizer que a gestão do espaço também não era a melhor gestão, não era. A partir de agora, ou seja, de agora em diante, vamos de tudo fazer para que haja uma relação de comprometimento no que concerne, a arrecadação de receitas, não para pagar mais, mas pelo menos para que o centro possa ter condições mínimas para a sua manutenção. A ideia é aproveitar parte das receitas para a constituição de um fundo que assegura a manutenção do centro comercial, cuja construção resulta de um empréstimo bancário de 52.000 contos, isto é, em 2016. A presidência na diáspora em Portugal prossegue hoje em Lisboa e começa com o encontro com a direção da Associação Cabo-Verdiana, liderada por Dulcinea Souza.
Minha expectativa é bastante positiva, é com grande entusiasmo que aguardamos a sua vinda aqui à Associação Cabo-Verdiana, na qual pretendemos falar com o Sr. Presidente acerca daquilo que temos feito, daquilo que planeamos fazer a curto, médio e longo prazo, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos desafios, e tentar saber se de alguma forma o Presidente tem a possibilidade de apoiar os nossos projetos. Dulcinea Souza alinha com a Associação Atsumos de Almada, que defende um apoio direto do Governo de Cabo Verde ou então a mobilização de recursos comunitários da União Europeia. Concordo plenamente, porque de facto as associações não têm fins lucrativos, portanto não geram receita. E no caso da Associação Cabo-Verdiana, neste momento nós não temos qualquer fundo a nos financiar. Nós ideias temos muitas, projetos também, boa vontade também, mas de facto sem recursos financeiros nós não temos muito aquilo que seja possível fazer. E eu acompanho aquilo que Atsumos disse, o Governo de Cabo Verde devia efetivamente fazer algo mais por nós, porque é para Cabo Verde, é para os cabo-verdianos que nós trabalhamos. De mais a mais, argumenta Dulcinea Souza, quer o Presidente da República, quer o próprio Governo salientam a importância que a diáspora tem para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Quer seja com remessas financeiras, quer seja com remessas de ideias. E as associações têm um papel fundamental nisso, mas quase que estamos largados à própria sorte. E é difícil continuar assim. E é difícil manter a motivação trabalhando assim. A Associação Cabo-Verdiana de Lisboa vai comemorar o 50º da Independência Nacional em parceria com os Veteranos do Sul e o Café de Cabo Verde. Um torneio de futebol com equipas maioritariamente da margem sul é o ponto principal da programação 5 de julho. O governo português é impulsado hoje pelo Presidente da República, Marcelo Leitão. Há algumas mexidas, uma redução, saída de 4 ministros e a entrada de 3, a junção de 2 ministérios, como aliás já acontece em Cabo Verde. O ponto que chama a atenção é a saída, a provedora de Justiça passa a Ministra da Administração Interna e hoje mesmo vai ser obrigada a entregar a carta de renúncia à Assembleia da República. Dizer Orlando Lima que a Ucrânia rejeita as condições para um acordo de paz anunciadas pela Rússia, mas Volodymyr Zelensky continua aberto para um tete-a-tete com Vladimir Putin da Rússia, mas com a presença de Donald Trump. Primeiro jornal com Júlio Vera Cruz Martins, 7 da manhã, 23 minutos em Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.